quando eu faço isso, eu mato o símbolo do cliente e aquele sonho fica inutilizado. A gente perde um material riquíssimo. Sonho é técnica, é uma ferramenta poderosíssima dentro do processo. É um dos principais pilares do processo psicoterapêutico. Sonho não é achismo, não é adivinhação, eu não falo aquilo que eu penso, existe uma metodologia para isso. Você já travou na clínica quando um cliente trouxe um sonho e você não soube o que fazer com ele? Se sim, este vídeo é para você. Sejam muito bem-vindos ao novo podcast que estamos começando hoje. Sonha que eu te escuto. Meu nome é Valéria Giolo, sou psicóloga clínica, tenho mais de 20 anos de experiência e sou especialista em sonho. Esse espaço vai ser um espaço para a gente poder conversar sobre como trabalhar com sonhos na clínica. E para a gente começar o nosso projeto, eu separei aqui algumas perguntas interessantes que os meus alunos do meu curso de sonhos me enviaram. Então hoje a gente vai fazer um bate-bola onde eu vou estar respondendo essas perguntas com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Tudo bem? Então vamos lá. Para a gente começar, a gente precisa lembrar que a nossa psique conversa com a gente a partir da linguagem simbólica e de imagens. Então, tudo que vem no sonho vem a partir desta linguagem, de símbolos e imagens. E o nosso papel como profissional não é fazer nenhum tipo de interpretação de sonho, mas na verdade ajudar o nosso cliente a entender o que significa aquele símbolo e aquela imagem dentro do processo psicoterapêutico dele. O maior erro que um profissional pode cometer é tentar significar o símbolo ou o sonho do cliente. Então, isso é uma máxima dentro de uma análise de sonho ou de um processo psicoterapêutico. O sonho é sempre do sonhador, mesmo que não faça nenhum sentido para a gente. Isso é uma dica de ouro. Tem que fazer sentido para o cliente e não para nós. Ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. Eu anotei aqui alguns pontos para que eu não esqueça, que são pontos bem importantes, que a gente vai falar sobre todos eles hoje. Então, a primeira pergunta que eu recebi: por que sonhos são dados clínicos e não curiosidade? Então, a primeira coisa, sonho é uma comunicação direta do inconsciente, é uma comunicação sem floreio. O inconsciente, ele não é diplomático, ele manda para a gente exatamente aquilo que a gente precisa saber. Então, o sonho ele vem naquele lugar do ponto cego, aquilo que a gente não está acessando. Não é porque a gente não está acessando porque a gente não quer. Muitas vezes o cliente ainda não chegou lá. E como a nossa psique sempre nos leva para onde a gente precisa ir, o sonho é esta ferramenta que a nossa psique utiliza, tanto para o cliente como para nós, como profissionais, para que a gente consiga acessar essas informações. Então, ele é extremamente objetivo. É mito quando a gente fala que sonho é algo distorcido. Ah, ele veio disfarçado, ele veio distorcido. Não. A linguagem do sonho é uma linguagem absolutamente direta e objetiva, só que ela vem na linguagem simbólica. E qual que é o nosso papel dentro deste processo? O nosso papel é ajudar o cliente a entender o significado daquele símbolo para ele. E é sempre assim. Nós, enquanto profissionais, nós não podemos interferir no significado para o cliente. A gente vai trabalhar, o cliente vai trazer o sonho para a gente e a gente vai ajudá-lo a entender este significado. Então, alguns pontos que eu trouxe aqui que são bem interessantes. Primeira coisa é a gente conseguir discernir a origem dessas mensagens. De onde elas estão vindo? O que significa isso? Por que elas estão vindo agora? Né? Onde elas se encaixam dentro do processo do cliente? E isso, na medida em que a gente for conversando, que ele vai narrando os sonhos dele, ele mesmo vai entendendo. Essas conexões, ou esses insights, eles vão acontecendo naturalmente. Nós vamos dando um guia, né, para o nosso cliente, mas ele vai conectando essas informações e ele vai chegando às próprias respostas. É por isso que o profissional ele precisa saber trabalhar com sonho. E aí fica uma outra dica: sonho é técnica, é uma ferramenta poderosíssima dentro do processo. É um dos principais pilares do processo psicoterapêutico. Então, como técnica, ela tem uma metodologia. Então, todo profissional que quer trabalhar com sonho, ele precisa se formar nisso. A gente não trabalha com sonho da nossa cabeça, do jeito que eu quero. Sonho não é achismo, não é adivinhação. Eu não falo aquilo que eu penso. Existe uma metodologia para isso, para ele ficar seguro e realmente garantir que nós estamos utilizando esse material da forma correta. Então, toda vez que um
o cliente traz um sonho, eu tenho que ter um manejo, eu tenho que ter um formato para trabalhar com isso. Não é um formato rígido. É claro que a gente vai sempre conduzir isso, flexibilizar isso, trabalhando naquele momento. Mas é uma técnica. Então, para isso que existe formação na técnica de sonhos. Então, todo profissional fique atento a isso, ok? O sonho também precisa conectar com aquele momento em que o cliente está, dentro do processo dele. Não é um momento, e como a nossa psique opera, ela é atemporal, né? Ela não opera no tempo cronológico. O sonho, ele pode estar falando de algo do passado, que é um entendimento de algo que ele viveu, como ele pode estar falando de algo do presente. E também, nesse contexto, nós vamos ajudando o cliente a entender o que se traz, onde toca isso, o que ele está falando. E naturalmente ele vai conseguindo compreender e conectando, fazendo esses insights dentro do processo dele. Outro ponto muito importante é que nós não podemos projetar algo nosso no processo do cliente. Então, essa projeção que é do profissional é muito importante. Por isso que nós não damos significado ao símbolo do outro. E é aí que a gente muda a palavra. Nós não interpretamos sonhos. A gente ajuda o cliente a entender o significado dos símbolos dele. Toda vez que eu interpreto um sonho, eu estou incorrendo no risco de projetar algo meu no sonho dele. Quando eu faço isso, eu mato o símbolo do cliente e aquele sonho fica inutilizado. A gente perde um material riquíssimo. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que a gente aprofunda muito o processo do cliente. Eu preciso trabalhar com o sonho toda a sessão? Não, claro que não. É ele que vai trazer o material. É ele que vai trazer o sonho quando for interessante para ele. De modo geral, quando a gente começa a trabalhar com sonhos, eles vão aparecendo com uma certa frequência, mas não é necessário ter sonho todas as semanas, não é necessário trabalhar com todo o material onírico que aparece. Esse tom, quem dá, também é o próprio cliente. Às vezes eles chegam e trazem um comentário assim: ah, eu tive um sonho, mas me pareceu tão bobo. Nenhum sonho é bobo. Todo sonho tem um significado. Às vezes é um significado mais profundo, às vezes não é um significado tão profundo, mas ele é importante naquele momento, mas não existe nenhum sonho que não seja significativo dentro do processo. Na verdade, todos os sonhos querem nos contar alguma coisa, esteja a pessoa dentro de um processo psicoterapêutico ou não. Qual é a diferença? A diferença é que se eu entendo o que o sonho está querendo me contar, eu aproveito muito mais a função dele naquele momento. Se eu não trabalho com sonho, ele vai cumprir a função dele, mas talvez com uma menor intensidade do que aquela pessoa que trabalha aquele conteúdo. Então, todo sonho é relevante, todo sonho é importante. Não existe sonho bobo, não existe sonho sem sentido, não existe sonho sem significado. Todos eles são relevantes e a gente pode trabalhar sempre que o cliente trouxer. Não é para ficar forçando o cliente a trazer sonho, né? Não é uma exigência, toda sessão tem que ter um sonho. Não, ele vai trazer quando ele achar importante, quando for significativo ou relevante para ele. Outro ponto muito importante é a gente fazer a ampliação dos símbolos. O cliente ele vai dar um significado para aquilo, é o que significa para ele. Nós podemos ampliar isso. Então, a gente pode trazer significados que vêm do coletivo, trabalhar com arquétipos, com mitos. E aí tem mais uma dica de ouro. É por isso que é importante nós estudarmos mitologias, é por isso que é importante nós conhecermos, ampliar, né, contos de fadas, porque muitas vezes esses elementos aparecem no sonho. O que significa quando um cliente traz um mito, por exemplo, um mito grego, um personagem de um conto de fadas? Então, quando eles trazem esses elementos, a gente pega, né, e a gente amplia, a gente conta o mito, a gente traz de volta o conto de fadas, e aí a gente faz a conexão e a relação daquilo dentro do processo. Então, é importante isso. Isso também é uma formação. Existem muitos cursos de formação em mitologia, em todas as mitologias, em conto de fadas, para a gente poder trabalhar esses elementos nos sonhos. Como que isso funciona? A gente primeiro trabalha o significado individual, né, para o cliente, depois a gente amplia isso para o coletivo. E aí ele vai fazendo a relação. Qual é a pergunta mágica ou a pergunta essencial quando a gente está trabalhando o sentido, né, do símbolo? Faz sentido para você? O cliente precisa entender e precisa conectar com ele. Se eu pergunto, faz sentido para você? E ele fala, faz sentido, a gente está na direção certa.
Se o cliente fala, não faz sentido para mim, então a gente precisa recalcular a rota, ok? Outro ponto que é muito importante também nós trabalharmos, né, é que a gente não tem que tomar um cuidado para o cliente não absorver a nossa linguagem. Sempre que a gente perceber que ele está repetindo ou reproduzindo aquilo que a gente fala, ele deixou de falar aquilo que é dele, da naturalidade ou da natureza dele. Então, antes de a gente começar o trabalho com sonhos, a gente precisa deixar que ele conte com as palavras dele os sonhos, sempre. Então, ele vai narrar o sonho do jeito dele, com as palavras dele. E aí nós vamos fazendo perguntas, né, ao longo do caminhar aí com os sonhos. Mas essas perguntas, elas são muito mais para a gente ampliar o conteúdo que ele trouxe do que interferir no conteúdo que ele está trazendo. Se a gente percebe que ele está reproduzindo a nossa forma de falar, significa que a gente já interferiu dentro deste processo, que é o sonho do sonhador. Ok? Vamos lá. Segunda pergunta. Essa também é muito legal. O que muda quando eu, profissional, né, domino a técnica dos sonhos? Primeiro, o sonho, ele é um material absolutamente objetivo e ele vem direto do inconsciente. Quando a gente tem um sonho, significa que o nosso inconsciente está contando coisas para nós. E isso permite que a gente aprofunde muito o processo. Então, sempre que a gente está trabalhando com sonhos, a gente vai perceber que a gente está operando naquele ponto cego. Porque todos nós temos ponto cego, porque a nossa psique tem mecanismos de defesa. Então, a gente consegue aprofundar muito o processo do cliente. E isso vai estimulando o cliente dentro da própria jornada dele. Sempre que ele aprofunda, ele fica muito mais motivado e estimulado a continuar essa jornada dentro do processo dele. Então, a gente tem um aprofundamento muito grande. Isso também traz muito mais segurança para nós profissionais. Quando eu domino a técnica do sonho, eu também fico muito mais seguro para utilizar essa ferramenta. E quando eu fico mais seguro, o meu cliente percebe isso. Ele entende que eu estou seguro. E isso aprofunda o nosso vínculo, isso fortalece o nosso vínculo terapêutico. Então, ele se sente seguro também em estar aqui comigo, ele se sente seguro em contar o sonho, ele se sente seguro no próprio aprofundamento do processo dele. Outro ponto importante que é a nossa direção. Eu consigo direcionar o processo dele a partir daí. Muitas vezes a gente está patinando no processo psicoterapêutico e a gente fica em dúvida, né? Para onde que eu vou? Para onde que isso vai? Né? Onde eu posso ajudar a conduzir isso daqui? Esse material que vem a partir dos sonhos, que a gente chama de material onírico, ele pode me ajudar na condução ou no direcionamento do processo. E isso também contribui para a segurança do cliente. O profissional deixar claro ou manifestar, né, esta segurança faz com que o cliente ele também busque cada vez mais este aprofundamento. Então, isso é muito importante. Toda vez que eu me capacito, né, como profissional dentro da nossa técnica, seja dentro da abordagem junguiana ou de qualquer técnica, isso faz com que este cliente fique cada vez mais seguro de estar aqui no nosso consultório. Outro ponto bastante significativo é um diferencial clínico que a gente adquire. Essa segurança que a gente transmite para o nosso cliente faz com que a gente se diferencie também, né, profissionalmente. Então, isso amplia a nossa clínica, porque os nossos clientes eles vão levar isso para fora. Né? Eles transmitem essa segurança para as pessoas quando eles contam do processo dele, quando eles compartilham isso com amigos, com familiares. As pessoas percebem a segurança que eles sentem em nós. Então, isso amplia a nossa clínica. Então, os sonhos, assim como outras técnicas que a gente utiliza dentro do consultório, toda vez que você vai aplicar ou utilizar uma técnica, você precisa ter domínio dela. Você tem que ter segurança ao utilizar esta técnica. E tudo isso é formação, tudo isso é estudo. Então, existem cursos de formação de sonhos, né? Eu mesma dou um curso de formação de sonhos, e é super importante essa capacitação. Além de outras formações, como eu falei. Não basta fazer um curso de formação de sonhos, você tem que ter um bom curso de formação de mitologia, de contos de fadas e todos aqueles que vão compondo essa estrutura, para que a gente tenha domínio disso.
Além desse todo esse material, isso também nos ajuda a tomar decisões. Na clínica, muitas vezes, a gente tem que tomar decisão da direção que a gente vai conduzir o processo, o manejo. E ter este material disponível, porque os sonhos, ele traz material para a gente, né? O conteúdo onírico é material de trabalho. Ele também nos ajuda a tomar a decisão, né? Às vezes a gente está no impasse dentro do processo e ter este material nos ajuda a tomar decisões. Tomar uma água aqui. Outra pergunta importante aqui. E quando a gente tem apenas um fragmento do sonho? Isso é muito comum, as pessoas não lembrarem do sonho todo. Por isso que, inclusive, eu sempre combino com os meus clientes deles registrarem os sonhos, né? Para que a gente não esqueça. É comum a gente acordar, na hora que a gente acorda, a gente lembra do sonho, passou alguns minutos, ou às vezes ao longo do dia, a gente não lembra mais, o sonho vai se apagando, a gente vai esquecendo. Então, a gente registra. Se a gente registrar, mesmo que a gente esqueça, quando a gente escuta ou lê novamente o sonho, ele volta na memória. Mas às vezes só fica um fragmento mesmo. Então, o que, que significa, o que, que a gente faz se a gente tem apenas um fragmento do sonho? Bom, fragmento do sonho não é uma sobra do sonho, né? É o recado principal. O inconsciente, ele edita sonho, e isso é muito legal. Então, assim, se ele deixou apenas um fragmento, ele deixou aquilo que importava. E isso é material suficiente. Já dá para fazer um grande trabalho com apenas um fragmento, porque eu vou explorar esse ponto principal. Então, ele deixou um fragmento, eu vou pegar os pontos, né, aquilo que apareceu, é o que importa, é o que o inconsciente quis contar para a gente, é a informação que a gente precisava acessar, e nós vamos trabalhar com ela. E isso a gente utiliza, mesmo um fragmento do sonho, nós vamos colocar dentro da técnica. Essa técnica, ela tem todo um roteiro a ser seguido. Como eu falei, não é um roteiro rígido. A gente pode ser flexível, a gente pode mudar este roteiro, mas ele precisa ter um roteiro. Existem algumas perguntas básicas fundamentais que precisam constar neste roteiro, né? De começo, meio e fim. Existem alguns elementos que a gente vai identificar neste roteiro que são importantes para nós, né, profissionais. E ao identificar esses elementos, é que nós vamos levar para o cliente para ele poder fazer as conexões que ele precisa. E aí ele vai linkando, né, com o conteúdo ou com o momento em que ele está dentro do processo dele, que podem ser do presente, do passado ou até decisões futuras que ele precisa tomar. Então, dentro desse contexto, né, de fragmentos do sonho. Então vamos lá. Primeiro, a memória ela é seletiva, mas ela é a favor no contexto de sonhos do que é essencial. Então, se veio só um fragmento, é só aquilo que a gente precisava saber. Não precisamos nos preocupar com isso. Outro ponto importante: o que ficou, né, o resto do sonho que ele não lembra, não é uma perda, não é que a gente está deixando de ter uma informação importante. Aquilo não vai ser essencial ou não vai fazer falta dentro deste contexto. Então a gente pode deixar, nós não precisamos nos preocupar com isso. Se isso for necessário, isso vai vir em outro momento, porque a nossa psique, ela é muito sábia, ela trabalha a nosso favor. Se o contexto que não ficou, né, na memória, o que não ficou registrado, for fazer falta ou for essencial, ele volta, porque os sonhos eles se repetem. Inclusive os elementos eles aparecem muitas vezes repetidos em outros sonhos, e isso também significa alguma coisa. Existem muitos tipos de sonhos, e é importante nós entendermos quais são esses tipos de sonhos, por que existem tipos de sonhos. Nós precisamos aprender a identificar esses diferentes tipos de sonhos para a gente trabalhar isso com os nossos clientes. Então, um conteúdo que não ficou na memória, ele pode voltar em outro sonho, em outro momento. E aí nós vamos pegar este material e vamos conseguir trabalhar com este material quando for necessário ou quando a nossa psique entender que chegou a hora de trabalhar com este material. Então, não descartamos fragmentos. E isso é importante a gente deixar claro para o nosso cliente. Porque muitas vezes, por ser só um fragmento de sonho, eles não trazem, eles não contam para a gente. Assim como eles acham que um sonho bobo, eu tive um sonho que me pareceu tão bobo, eles não trazem para a terapia.
ou um sonho que eles acham sem pé, sem cabeça. Nossa, eu tive um sonho maluco essa noite. Aí eles acham que não tem significado. E os sonhos mais malucos, normalmente, são os mais interessantes, são os mais profundos e são os que mais trazem conteúdo para a gente trabalhar. Então, sempre deixar claro para o cliente, não deixe de trazer nenhum material para a clínica, nenhum material para a sua psicoterapia. Todos os sonhos são significativos, mesmo que pareça bobo, sem sentido, sem importância, todos os sonhos são significativos para a gente, ok? Outra pergunta. Como evitar indução e sugestão? Isso é importantíssimo para nós profissionais. Muitas vezes nós temos a tendência a querer interpretar o sonho para o cliente. Como eu falei, sonho é técnica, então a gente não interpreta. O sonho, ele é do sonhador. O símbolo que aparece no sonho, ele tem dono, e o dono é o cliente, não somos nós. Então, nós não podemos induzir, nós não podemos dar sugestões para o nosso cliente do significado de absolutamente nada. E isso faz toda a diferença. De novo, quando eu significo o símbolo do outro, eu mato o símbolo do outro. Naquele momento, nós perdemos todo o material que aquela psique trouxe para a gente. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. O sonho, ele precisa ser ouvido. A nossa função é ouvir, é acolher aquele material e não significar aquele material para ele. E nem podemos induzir o nosso cliente a chegar a uma resposta ou a chegar a qualquer significado que a gente quer. Como eu falei anteriormente, o sonho tem que fazer sentido para ele e não para nós. Então, isso é muito importante. E isso não vale só para sonho, não. Isso vale para todo o processo psicoterapêutico, né? Nós, enquanto profissionais, nós não podemos interferir no processo do nosso cliente. Tudo tem que fazer sentido para ele e não para a gente. E no sonho, principalmente. Então, quando nós estamos trabalhando esse sonho, sempre a pergunta que nós vamos fazer é: faz sentido para você? Se não fizer sentido, nós estamos indo na contramão, com uma probabilidade muito grande de estarmos forçando dar sentido ao símbolo do outro. E isso é um perigo muito grande. A gente perde todo aquele material incrível que a psique está nos mandando. É muito comum, principalmente véspera da sessão do cliente, ele ter sonhos significativos, porque aquela psique ela já está trabalhando a favor do cliente. Então, tem sonhos muito significativos que vêm na véspera. Também tem sonhos de começo de processo psicoterapêutico, são sonhos intensos. Quando a pessoa sabe que ela vai começar a fazer terapia, ela já começa a ter sonhos fortes, sonhos intensos, às vezes eles chamam de pesadelos. Nem todo pesadelo é ruim, muito pelo contrário. Ele dá o nome de pesadelo, ele tem um sentimento desconfortável sobre aquilo, mas muitas vezes o pesadelo está contando coisas importantes e nem ruins. Muitas vezes elas são coisas até boas, só que no contexto, por não entender ou não saber o que significa aquilo, a primeira leitura que ele faz é que são coisas ruins. É por isso que é importante nós estarmos sempre atentos a isso. Então, o cuidado que nós temos que ter é de nunca interferir, não colocar palavras na boca dele, não fazer a interpretação, não significar o símbolo para ele, não completar lacunas. Ele está lá tentando explicar o sonho, ele está lá tentando explicar o significado para ele, a gente completa a frase porque a gente fica ansioso. Às vezes, o cliente está trazendo um sonho dele, pode até nos tocar, e isso pode ter a ver com a gente. Por isso que é importante todo profissional ter a própria psicoterapia dele, né, ter a supervisão dele, que são os recursos que vão proteger o profissional e o cliente dessa transferência e contra-transferência, ou como a gente chama na abordagem junguiana, de projeções. Outra pergunta muito legal que apareceu aqui. Quais sinais mostram que nós pegamos o ponto certo nos sonhos?
Então, assim, muitas vezes a gente está lá, né, conversando com o nosso cliente, trabalhando, e ele está sinalizando que a coisa está indo bem. Sempre que ele falar, né, que ele estiver manifestando, não, isso faz sentido para mim, é isso, entendi, é isso aqui. Ou que o corpo dele manifestar com suspiro, com relaxamento, ele senta relaxado na poltrona ou no sofá, e que ele manifestar de volta que não, isso daí faz sentido para mim, significa que nós estamos na direção correta. Se você perceber que ele está tenso, que ele balança a cabeça, que ele franze a testa, ou que ele manifesta mesmo, não está fazendo sentido, isso não está fechando para mim, significa que nós não estamos indo, né, na direção correta. Então, primeiro, a gente deixa o cliente manifestar o que ele tem para manifestar, a gente trabalha o simbolismo daquilo, a gente busca, né, elementos do coletivo para ajudá-lo nas conexões, a fazer os links que ele precisa para entender aquele conteúdo. E a gente fecha com esse entendimento de que está fazendo sentido para ele. Se não fizer sentido, estamos indo na direção errada, ok? Então, essas associações, elas normalmente elas vão brotar sozinhas. O próprio cliente faz. É claro que a gente pode ajudar, né? Como a gente está dentro do processo com ele, nós também vamos nos lembrar de algumas coisas. Aí a gente pode puxar isso. Você se lembra de tal coisa? Isso faz sentido dentro de tal situação? Mas sempre perguntando e nunca afirmando, nunca induzindo. Olha, tal momento da sua vida faz sentido com o sonho que você teve? Esse sentimento que você me trouxe tal dia conecta com esse sonho que você está tendo agora? Isso é importante para ele. Então, essas pontes a gente pode fazer, mas sempre num tom de pergunta, porque nós temos esse contexto do nosso cliente. Então, também fica fácil para a gente sugerir algumas conexões. E a gente pode fazer isso, mas nunca induzir, nunca afirmar, nunca impor algo, né, ao cliente. E se fizer sentido, ele vai falar: faz sentido, conecta, sim, me parece que está relacionado a isso. Aí a gente vai ampliando dentro do processo. Então, isso é importante, esse cuidado com o cliente, cuidado com o material que ele traz. Porque o processo psicoterapêutico é do outro, não é nosso. A gente tem que aprender a sair um pouco deste lugar, respeitar esta ideia de que o processo é dele. É ele que começa, é ele que define a hora de parar, é ele que dá o tom do processo dele. Muitas vezes ele não está bem, o processo está intenso, ele precisa diminuir um pouco essa intensidade, às vezes ele precisa acelerar essa intensidade, mas ninguém sabe mais, né, de si do que a própria pessoa. E nós, enquanto profissionais, a gente não pode interferir nisso, a gente tem que respeitar. É por isso que dentro, né, do processo de sonhos e trabalhar com os sonhos, é muito importante entender isso. É muito importante respeitar o tempo do cliente e respeitar essas associações. Então, de novo, é por isso que eu reforço: sonhos, trabalhar com sonhos na clínica, primeiro, é um dos pilares importantes da psicologia. Precisamos utilizar este material, é um material riquíssimo, mas sonho é técnica, tem que saber fazer, tem que saber trabalhar. É importante ter este conhecimento, senão a gente mete os pés pelas mãos e a gente pode acabar muito mais atrapalhando o processo do que enriquecer, né? Enriquecer este processo que é um processo normalmente, em muitos momentos, é um processo delicado, que está doloroso, que está trabalhoso, e isso pode até levar o cliente a desistir, né, da própria terapia, se a gente faz uma condução inadequada, é, ou ali, né, dolorosa demais, que leve o cliente a se perder dentro do próprio processo, ok? Estou pensando aqui, que tal a gente levar isso um pouco para a prática, né, para a gente entender um pouco melhor? Fazer um jogo aqui com vocês do jeito certo e do jeito errado da gente olhar para isso. Pode ser? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de sonhos, que obviamente são exemplos fictícios, né, não são casos reais, para a gente exercitar um pouco isso. Então, vou trazer aqui alguns sonhos e a gente vai trabalhar um pouco isso. Então, primeiro sonho, um exemplo.
Nado num mar revolto, vejo um farol distante, sinto exaustão, surge uma mulher idosa num barco e oferece uma corda. Como seria o jeito errado da gente trabalhar isso? Primeiro, a gente tentar interpretar isso e de forma apressada, né? A ansiedade do profissional. Então, aí já leva isso pronto para o cliente. Ah, o farol é o seu guia espiritual. Então, dar uma sugestão do que seria o farol, dar uma sugestão do que seria a idosa que, né, que auxilia. Ah, isso é o seu lado sábio querendo te resgatar. Toda vez que a gente vai para esse lugar de dar sugestão, de interpretar, a gente já matou o sonho. Esse material já está perdido. É exatamente neste contexto. Como que a gente poderia fazer isso diferente? Então, sempre perguntar para o cliente. Então, vamos lá. Primeiro, trazer todos os elementos. Quais são os elementos que aparecem no sonho? Então, a gente tem o farol, a gente tem o mar revolto, a gente tem uma senhora, né, que oferece ajuda. Separar esses elementos e perguntar, tá bom, o que que é farol para você? O que que significa? O cliente vai trazer, ah, para mim significa tal coisa. O que mais significa? O que mais significa? Ampliar esse símbolo, porque o símbolo ele tem mais de um significado. Na técnica da abordagem junguiana, a gente sempre vai trabalhar com a amplificação do símbolo. Então, eu pergunto mais de uma vez para o cliente, tá? Então, né? O que significa farol para você? Pode ser que esse cliente diga, ah, farol para mim significa clarear, né? Trazer a consciência, trazer a luz, clarear esse momento para mim. Legal. E o que mais significa? Ah, mas pode significar também solidão, pode significar também segurança, pode significar também um caminho a ser seguido, pode ter vários significados. E a gente pega todos esses significados daquele símbolo que apareceu. Aí a gente vai para o próximo símbolo, né? O mar revolto. Próximo símbolo, esta senhora. E a gente vai conectar com o momento que ele está. Ok, esses símbolos todos. Não o farol, o mar e a senhora, mas o que ele trouxe como significado. Muito bem, todos esses significados. Agora a gente vai juntar tudo isso. Onde isso toca você? Onde isso te conecta na sua vida atual? Ou no momento que nós estamos aqui no seu processo psicoterapêutico. E aí a gente vai costurando isso com o nosso cliente. E ele mesmo, sozinho, ele vai fazendo as conexões. Ele vai trazer, eu acho que isso quer dizer tal coisa, ou isso me tocou em tal lugar, ou isso me trouxe tal elemento. E aí sim, nós vamos juntando isso com ele. E aí o símbolo vai se revelando. O significado daquilo que o sonho trouxe para ele vai se revelando. Uma pergunta muito interessante que todo mundo costuma fazer, mas por que que o sonho traz determinadas coisas? Me trouxe esse símbolo do farol. Como a nossa mente, nossa psique, né, conversa com a gente através de símbolos, imagens, ela sempre vai buscar o símbolo que está mais próximo para que a gente entenda aquilo que ela está querendo nos dizer. Às vezes, ela vai buscar um símbolo que está lá atrás no passado. Então, pode ser uma pessoa do passado, um lugar do passado, uma situação do passado. Às vezes, é um símbolo de um filme que eu assisti ontem. É por isso que as pessoas costumam falar: ah, mas eu sonhei com um filme que eu assisti. Então, não quer dizer nada. Quer dizer só que é uma reprodução, uma bobagem do filme que eu assisti. Não. É que ela entendeu que algo que apareceu naquele filme é o símbolo mais perto que a pessoa vai conseguir entender a mensagem que ela está querendo contar, ou algo que aconteceu no dia a dia. Então é isso que a psique faz. Ela vai buscar esses elementos. Pode ser um elemento do filme, mais algo que aconteceu no dia, mais uma pessoa, mais um fato do passado, e ela vai juntando tudo isso, e aí é que sai esta narrativa, né, esse contexto do sonho. E aí a gente vai, o nosso papel é esse. Tá bom, então vamos traduzir esta linguagem, traduzir esse simbolismo. Então esses elementos eles vêm deste lugar. Esse é o exercício que a gente tem que fazer. A psique vai buscar o símbolo. Esse símbolo, mais isso é o que eu quero contar. Eu quero contar isso aqui para você. E a gente faz a tradução disso. Não é interpretação, é leitura do símbolo, sempre. E é o símbolo do outro, nunca nosso, ok?
Então, essas perguntas, elas são fundamentais. Por isso que eu falo, tem um script que a gente segue, tem um protocolo que a gente vai seguir, né? Dos sonhos, que a gente monta. No meu curso de sonhos, eu ensino tudo isso. Qual é esse script? Quais são essas perguntas importantes? O que que você tem que olhar? Por que que você tem que olhar isso? Como que você faz? Em que momento que você faz isso? Porque é importante para dar segurança ao profissional trabalhar com sonhos e dar segurança para o cliente de responder também. Quando a gente encerra isso, essa leitura, né, ela fica bastante clara, tanto para o profissional como para o cliente. E aí a gente utiliza esse material naquilo que é necessário naquele momento, ok? Um outro exemplo aqui muito legal. Tem símbolos que aparecem muito, às vezes ele aparece mais de uma vez. Por que que um símbolo aparece mais de uma vez? Ou porque a gente não conseguiu compreendê-lo na sua totalidade, então ele vai se repetir até que a gente consiga compreendê-lo, ou às vezes ele vem com outro significado. Não quer dizer que quando eu sonho repetidamente a mesma coisa, ele está querendo nos contar a mesma coisa, porque o símbolo vai mudando ao longo do tempo. Então, sonhos repetidos, às vezes eu não entendi a sua totalidade. Ou às vezes ele já está querendo nos contar outras coisas. E aí a gente tem que fazer essa diferenciação. E para isso também tem técnica. Por isso que eu falei, existem tipos de sonhos e a gente precisa aprender a diferenciar o que é cada um deles. Existem sonhos iniciais, existem sonhos repetidos, existem sonhos sequenciais, e é importante a gente saber diferenciar um do outro, ok? Outra coisa que é uma grande bobagem, e é muito comum eu ouvir isso, né? As pessoas falam, eu fui buscar o significado do sonho na internet, existem livros de significado de sonhos, comprei um livro de significado de sonhos, o que que eu faço? Agora você pega esse livro aí e usa de calça de mesa, né, para segurar a porta, alguma coisa assim, né? Porque isso é uma grande bobagem. Não existe significado de sonhos, porque o sonho, ele é único e exclusivo da pessoa. Então não adianta você buscar o significado de um sonho na internet. Ele nunca vai ser o que significa para você. Então eu sempre brinco com os meus clientes quando eles falam isso. Eu fui buscar o significado do meu sonho na internet. Eu falei, perdeu tempo, né? Não, pode jogar fora esse significado aí. O significado é único e exclusivo para cada um, porque é o que significa para mim. E o que significa para mim, provavelmente não vai significar para mais ninguém do planeta, né? Porque é exclusivo, é individual de cada um. E isso eu sempre explico para os meus clientes quando a gente começa a trabalhar com sonhos. Que os significados são sempre únicos, que é uma bobagem para ele não procurar, que a gente sempre vai trabalhar individualmente na clínica. Outro exemplo de sonho muito legal aqui, esse é um clássico, né? Uma serpente se arrasta perto e ela troca de pele, ela vai trocando de pele e eu sinto medo. Então, serpente é um símbolo clássico que todas as pessoas gostam de saber o que significa. Serpente, ele é um elemento que ele é do coletivo, porque ele aparece em muitas culturas diferentes. Em cada cultura, ela aparece com um significado também. E é por isso que é legal nós estudarmos mitologia, porque dentro das diferentes mitologias, né, as serpentes têm significados diferentes. Então, quando eu trago, né, no macro, no coletivo, o significado de serpente, o meu cliente ele também vai se conectar com um significado, né, desses, ele vai se identificar com essa questão cultural. E isso vai ajudá-lo a entender esse significado. Qual seria o jeito errado de trabalhar um sonho como esse, né? É eu já de imediato trazer tipo, serpente significa perigo, ou serpente significa cura. Eu definir, né, esse sentido para o cliente. Então, novamente, nós não fazemos isso. E como que a gente trabalha isso? A gente vai perguntar os detalhes do sonho. Então, como que era essa cobra? Que cor que ela era? Qual o tamanho dela? O que você sentiu no sonho? Você teve medo? Você teve curiosidade? Você pegou? Você correu? Quantas tinham? Esses elementos é que vai compor o que o sonho está querendo dizer. Muitas vezes a pessoa tem medo na vida real de cobra, mas no sonho a cobra passou a ele uma outra sensação. E ele traz isso, que curioso, eu morro de medo de cobra, mas no sonho eu não tinha. E aí a gente vai trabalhar com isso. O que significa na vida real ter esse medo de cobra e no sonho não ter medo? Aí a gente conecta de novo. O que está acontecendo no processo dele? Né? O que no processo dele ele
tem medo, mas na verdade pode não ser uma coisa perigosa. É esse o trabalho que a gente vai fazendo ao longo, né, dessa exploração. E isso é muito legal, porque o próprio cliente ele começa a entender. Depois de algum tempo, eles mesmos já começam a trazer os sonhos um pouco mais trabalhados. Nossa, eu tive um sonho muito legal essa noite. Eu sonhei com tal coisa e aí eu me lembrei, né, de que nós falamos tal dia e ele já vai fazendo essa conexão. Às vezes eles chegam aqui e falam assim, nossa, eu tive um sonho, não entendi nada. E é divertido a gente trabalhar com sonhos. Eles trazem o material e a gente, né, faz essa troca. E às vezes eles já trazem o material muito trabalhado. Sempre que um cliente traz um sonho, a primeira pergunta que eu faço, antes de mais nada, é: o que você entendeu do sonho? E aí eles vão estar o que eles entenderam. E aí a gente começa essa amplificação do sonho. Ah, legal, então você entendeu isso. Agora vamos lá. E aí aquelas perguntinhas básicas, o roteiro que eu tenho, como eu falei, que é flexível, eu vou ajustando para cada caso, eu vou ajustando para cada cliente, na medida em que o sonho também, né, se modifica. Às vezes o cliente traz um sonho que mexe muito emocionalmente, então a gente também tem que ir com muito cuidado nesse sentido. E aí a gente faz, segue aquele roteiro, monta a estrutura, a gente amplifica e aí a gente começa a fazer as conexões. Então, trabalhar com sonhos na clínica é uma delícia, além de ser uma ferramenta incrível, nos dá muito material. Às vezes, quando a clínica está patinando, sabe aquele momento que a clínica patina? O sonho pode tirar a clínica desse lugar, pode levar a clínica para um outro lugar. Pode ser muito também divertido em alguns momentos, né? O cliente se diverte trazendo, ele mesmo fica entusiasmado, só eu tive sonho, entendi tal coisa, a gente vai aprofundando. Então, é uma ferramenta incrível para o profissional, mas o profissional precisa saber trabalhar com sonhos. Então, se você tem interesse em trabalhar com sonhos, se você quer saber mais sobre sonhos, se você quer entender como funciona isso, me siga, né? Clique aí no sininho, acompanhe os meus vídeos, pode fazer pergunta, me mande, né, aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse é o primeiro de muitos que nós vamos fazer aqui e em breve terá um próximo, a gente vai aprofundar alguns temas. Se vocês tiverem algum tema específico, manda aqui, que aí a gente faz o próximo vídeo, tá bom? Espero vocês no próximo.